Estamos aqui novamente juntos para seguirmos com o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, escrito por Caibar Schutel, através da mediunidade maravilhosa que ele sempre teve. Em busca da verdade. Em todos os tempos, ilustres pensadores e grandes filósofos têm dedicado vidas inteiras para solucionar o problema da vida. Infelizmente, porém, as suas pesquisas não ultrapassaram os limites corporais, deixando de lado os fenômenos psíquicos que atribuíam, na maior das vezes, às causas sobrenaturais e miraculosas. O problema anímico aparecia obumbrado, ou seja, perturbado, aos estudiosos que baseavam suas perquisições em torno do ser humano, no pressuposto de que ele era uma alma criada juntamente com o corpo. As escolas de Leucipo e Epicuro, por exemplo, admitiam a alma, mas diziam que ela se compunha de átomos que se desagregavam e era, portanto, incapaz de sobreviver à morte do corpo. Essa ideia, mais tarde apresentada com modificações sucessivas por Locke, Condillac, Helvetius, Holbach, degenerou em absoluto negativismo, proclamando a escola materialista o seguinte artigo de fé: somente no organismo humano a matéria pode sentir e perceber. Foi também essa divisa adotada por Molesco, Boucher, Calvot, Broussais, Haeckel, me perdoem sempre a pronúncia dos nomes estrangeiros, e outros príncipes da ciência aplaudidos pelos homens e mulheres mais eminentes do século. Calvot afirmava: o pensamento é uma secreção do cérebro, e acrescentava: as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem bondade. Teorias essas já derrubadas pela ciência moderna. Haeckel dizia: a alma, isso é, a atividade espiritual, nada mais é que a função fisiológica, produto de fenômenos mecânicos. Parece ser ainda corrente entre os sábios oficiais e seus adeptos que a consciência é determinada pelos elementos constitutivos do sangue e as obras da virtude e do gênio não passam de uma questão de hereditariedade, ou seja, o resultado da física e da química dos corpos. Foi o que levou um ateísta a dizer que o homem não passa de um oxinotrocarbureto de hidrogênio coloidal e nada mais existe nele a não ser matéria. Meu Deus, que tristeza, né, meus amigos? As doutrinas espiritualistas de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Descartes, que brilharam com verdadeiro fulgor, secundadas pelas de Geoffroy, Cousin, Villemin, e os quais, no terreno filosófico, demonstraram a existência da imortalidade da alma, não conseguiram, entretanto, deter a onda dos nihilistas, ou seja, dos que negam, que a avolumava cada dia mais. A velha concepção da alma não dava lugar às provas positivas. Disso resultando, não só entre os materialistas que negavam, como entre os espiritualistas, a adoção de um panteísmo comodista que fazia esses cuidarem somente da vida corporal, em detrimento da vida espiritual, do presente, com exclusão do futuro. Com efeito, perdida a orientação da vida, limitado o espírito às coisas materiais, sem esperança de uma vida melhor, a sociedade teria forçadamente de precipitar-se num abismo onde nenhuma aquisição duradoura lhe poderia melhorar a situação. A razão desvirtuada dos seus princípios não pôde permanecer ao lado da moral e da ciência. Foi em tais circunstâncias que se fizeram sentir em nosso planeta as manifestações paranormais de ordem extrafísica que haveriam de, submetidas ao método experimental, proclamar o estabelecimento definitivo da alma como fator no organismo corpóreo, uma pré-existência ao nascimento do corpo e sobrevivência à morte deste. O Espiritismo mostra que o homem e mulher, ou seja, a humanidade, os seres humanos, a aliança dos dois elementos, alma e corpo, intimamente unidos, reagem um sobre o outro, como a prova ou testemunho diário dos sentidos e da consciência, e tem por intermédio do invólucro do espírito, que Allan Kardec houve por bem denominar perispírito, elemento este já previsto pelo apóstolo Paulo, que chamou de corpo espiritual, e pelo inglês Cuthbert, que o intitulou mediador plástico.
A teoria espírita, trazendo uma nova ideia da alma, estendeu a sua ação ligando os dois mundos, o mundo da vida corpórea e o mundo da vida espiritual, facilitando assim a solução do grande problema do ser, com os seus princípios de evolução entrevistos por Darwin, Lamarck, Haeckel, mas infundido nas concepções evolucionistas o espírito, sem o qual não poderão prevalecer. Com inestimável contribuição do Espiritismo, a todos proporciona livres injunções do feudalismo intelectual. Todos os seres humanos de boa vontade, num esforço supremo para a sua melhoria, podem e devem abordar agora, com orientação mais firme, aquilo que antigamente era privilégio dos sábios e sacerdotes. Favorecidos pelos fenômenos psíquicos, pela evocação dos espíritos e suas manifestações, ainda mais auxiliados por uma enorme biblioteca de obras que tratam do assunto, muito fácil será o homem, ou seja, a humanidade de boa vontade, encontrar a verdade fora das academias e das religiões sectárias, que têm retardado o progresso humano. Eu convido a vocês a verem o canal no YouTube de nome O Que Somos Nós. Ali são centenas de pessoas relatando o que elas viveram em situações de quase morte, onde elas se viram íntegras, com as suas personalidades reais, vivendo em planos espirituais pelos momentos em que seus cérebros ficaram apagados. São muitas as formas de provar. Não existisse essa imortalidade, as religiões sectárias não teriam proibido a comunicação com esses espíritos. Por que proibir se eles não existem? Não é verdade? Se eles existem, são, então, imortais. Não é verdade? Qualquer pensamento um pouquinho mais acurado vai chegar a essa conclusão. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo.